Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Olá, você que me acompanha, como vai você? Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Palavras que Edificam, pela TV Rio Verde Canal 3 e por todas as nossas redes sociais, que você pode interagir conosco e nos acompanhar. Os endereços das nossas redes sociais estão aí na sua telinha, para que você possa conferir. Nossas atitudes diante dos dramas da vida têm uma conexão muito estreita com a nossa saúde física. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existem mais esperanças. Quem entrega os pontos e joga a toalha, quem perde as esperanças e não luta, mais para sobreviver é vencido pela enfermidade. Nossas emoções têm um peso decisivo quando se trata de enfrentar as doenças. Não basta usar os recursos medicamentosos, precisamos alimentar a nossa alma com o tônico da esperança. Precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los naquele que está no controle das circunstâncias. Nossos pés podem estar no vale, mas nosso coração deve estar no plano, mesmo quando passamos por vales áridos. Deus pode transformá-los em mananciais. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqueles que se entregam ao desânimo, porém, fazem do lamento a sintonia da vida. Perdem as forças, atrofiam-se emocionalmente e são dominados por irremediáveis sentimentos de fracasso. Na doença, precisamos colocar os nossos olhos em Deus, pois a última palavra não é da ciência, mas daquele que nos criou. Nos sustenta e pode intervir em nossas vidas, redimindo-nos da cova da morte. Na doença, tenha esperança. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Este mês é o mês de outubro e nós estamos com todos os pensamentos voltados para a prevenção ao câncer de mama. Nosso programa de hoje está mais que especial. Temos duas convidadas ilustres. Uma delas é especialista em oncologia clínica pela IANSP, responsável técnica pelo setor de oncologia do Hospital da Unimed de Rio Verde, professora da Faculdade de Medicina da UniRV, especialista em clínica médica pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, doutora Marília Dávoli. A outra convidada é pedagoga e psicóloga, mãe, esposa, gerente administrativa e mais que especial para mim, pois é minha irmã de sangue, Vera Suzy Vieira. Eu gostaria de cumprimentá-las neste momento, dizer que é um prazer muito grande tê-las aqui no nosso programa Palavras que Edificam, que vai ao ar pela TV Rio Verde Canal 3. Quero inicialmente deixar os meus cumprimentos à doutora Marília. Foi um prazer ter o meu convite aceito. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ana Amélia. Olá, Vera. Vera Suzy, minha irmã. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos participar dessa, né, doutora Marília? E nós vamos, no dia de hoje, bater um papo muito especial, né? Muito descontraído, muito bacana sobre esse assunto tão importante, tão relevante para nós mulheres e para toda a sociedade, né, de uma forma geral. Doutora Marília, qual a incidência do câncer de mama no nosso país, no mundo, na nossa cidade de Rio Verde? Faz um apanhado geral para que os nossos espectadores possam conhecer um pouquinho mais dessas estatísticas. O câncer de mama, ele é o segundo câncer mais frequente no nosso país. Não só no nosso país, mas em todo o mundo, né? Então, é o segundo câncer que mais acomete todas as mulheres. Ele só perde para o câncer de pele e não melanoma. E é importante ressaltar que o câncer de mama, além disso, ele lidera o ranking de mortalidade. Então, ele é o tipo de câncer que mais mata as nossas mulheres. Aqui em Rio Verde funciona da mesma forma, né? Então, a maioria das nossas mulheres apresentam, né, se for escolher um tipo de câncer, é o câncer de mama. E nessa noite, neste dia, né, neste programa, nós trouxemos a nossa convidada, Vera Suzy Vieira, que vai abrilhantar esse programa porque ela passou por essa experiência de viver este drama, né,
de ser paciente de um câncer de mama, digamos assim. Ela enfrentou esse drama em sua vida. Vera Suzy, o que você tem a dizer de uma forma geral? Como foi desde o início? Como foi que você descobriu o diagnóstico inicial? Né? Como foi para você naquele momento da descoberta? Fale um pouquinho para os nossos espectadores a sua experiência diante dessa doença. Sim. Então, eu destaco mais uma vez a importância do acompanhamento, dos exames, porque se eu não tivesse fazendo os exames, eu não teria descoberto. Eu fazia os exames periodicamente, de 6 em 6 meses, e foi num desses exames que eu descobri que eu estava com câncer de mama. Na hora que a gente pega o exame, a gente não acredita. A gente fica assim, sem saber o que faz, como que procede. E aí que vem o poder de Deus na vida da gente, a fé, né? E, inclusive, na hora que eu descobri, eu mesmo que peguei na internet o resultado, e eu vi carcinoma mamário. Aí eu falei, olha, peraí, deve ser alguma coisa ruim, né? E aí eu fui, inclusive, falar com você, né, para confirmar. E no momento a gente fez uma oração e você falou para mim naquele momento, eu nunca esqueço, pediu para eu ajoelhar, colocou a mão sobre minha cabeça e fez uma oração e falou assim, se for câncer, realmente vai ser, você vai passar por tudo isso, vai passar por todos os protocolos que tem que passar, mas você está sendo curada agora, você e o Elias. Então, aquilo naquele momento assim me fortaleceu muito, sabe? Fortaleceu muito. O apoio de vocês, o apoio da família, durante o processo, durante o tratamento, é muito importante. E Deus acima de tudo. E naquele momento eu criei assim uma resistência muito grande, sabe? Eu falei assim, eu não vou desistir, seja o que for. Até então eu não sabia o que ia acontecer, como que ia ser o tratamento, mas eu sabia que eu já estava curada. Olha a importância, né, espectador, de desenvolver esse pensamento, essa fé, essa esperança diante de uma doença tão séria como essa, né, doutora Marília? Doutora Marília, quem tem maior risco para desenvolver o câncer de mama? Essa pergunta é até interessante, Ana Amélia, porque o câncer de mama, o principal deles, né, é ser mulher. Nós sabemos que o câncer de mama também possui incidência em homens, mas de cada 100 pessoas diagnosticadas com câncer de mama, apenas uma é homem. Então, ser mulher já é um fator de risco. Além disso, nós temos as pacientes que possuem parentes de primeiro grau, ou seja, mãe ou irmã, né, que tiveram a história de câncer de mama, também vão ter esse maior risco. As mulheres, a gente sempre diz, né, a menarca precoce, o que seria isso? Seria aquela mulher que menstruou muito jovem, antes dos 12 anos, também tem maior risco. A mulher que entra na menopausa após os 55 anos, então menopausa tardia, também maior risco. A terapia de reposição hormonal, né? Então aquelas mulheres que passaram pela menopausa, fazem uso da terapia de reposição hormonal, muitas vezes por sintomas, né? A gente sabe dos fogachos, dos calores, né? Mas se fazem uso dessa terapia por mais de 5 anos, então isso também aumenta o risco. Além disso, mulheres que engravidam após os 30 anos, possuem maior risco também de desenvolver a doença, e mulheres que nunca tiveram filhos, que a gente sabe que a amamentação também, né, a gestação é um fator de proteção. Mas que nunca tiveram filhos, no caso da amamentação, as que tiveram filhos, mas não amamentaram, também estariam enquadradas nesses fatores de risco? Teoricamente, sim, Ana Amélia. Né? Na verdade, a amamentação é um fator de proteção. O não amamentar, né, ele não entra tão no fator de risco, mas a proteção. Você amamentar, quanto mais você amamenta, é melhor, diminui o risco. E essas mulheres que tiveram filhos após os 30, que a gente ouve muito aquela questão, primeiro filho ou não, tem alguma relação? Teve o primeiro filho antes dos 30, mas teve algum filho após os 30, também está dentro dessa zona de risco? Também está dentro, né? Principalmente então, aquela que não teve filho nenhum. E se a primeira gestação foi com 32, 35 ou até hoje em dia a gente sabe que as mulheres estão mais independentes, às vezes têm filhos até próximo dos 40 anos,
esta mulher também, ela entra como fator de risco. Muito bem, é extremamente importante as informações, né, de relevância para que a gente crie, né, assim, dentro de nós esse conhecimento cada vez maior, para nos cuidarmos, estarmos atentos à nossa saúde. E como evitar? Existe uma forma de evitar, mesmo estando nesse grupo de risco, doutora? Existe. Eu acho que o principal deles também é o que a Vera fez. Fazer os exames periodicamente. A gente tem as recomendações pelo Ministério da Saúde. Então, qualquer alteração que perceber nas mamas, procurar um médico para avaliação. O importante é não ficar com dúvida, né? A obesidade também, né? Eu esqueci de falar anteriormente, a obesidade também é um importante fator de risco. Então, fazer atividade física, ter uma dieta balanceada, né? Isso também ajuda, né? Evita, né, que possa surgir esse câncer no futuro. É tão interessante, né? Porque quando a gente vai entrar em contato com conhecimentos de todas as causas e problemas, sejam em que âmbito for relacionado à saúde, entra aí essa questão da obesidade, né? Entra aí essa questão do sedentarismo. Então, é de extrema necessidade e eu acredito que a grande maioria maçante da população está nesse risco, né, de sedentarismo principalmente. Então, a importância de tudo isso na saúde, eu acho que se torna redundante até o tanto que a ciência tem comprovado isso a cada dia. O quanto que a gente continua batendo na mesma tecla, né? O quanto é importante fazer atividade física e ter uma dieta balanceada, né? Com frutas, legumes, verduras. A gente sempre orienta a não ingesta de bebidas alcoólicas, né? Cessar o tabagismo, né? Não se deve fumar de forma alguma. Tudo isso é prejudicial. E não só para o câncer de mama, né, Ana Amélia? A gente dá muitas coisas, né? Dá muitas doenças. Verdadeiramente, a gente sabe que nós temos um corpo e esse corpo a gente tem que cuidá-lo e dar conta dele, né? E está nas nossas mãos. O que a gente está colocando dentro desse corpo, dentro desse organismo, dentro das nossas células, né? Eu costumo falar, a gente que tem filhos, principalmente filhos adolescentes, que entram naquela situação e naquele momento de escolhas e as escolhas não são tão saudáveis, eu falo isso muito para as minhas filhas. O que vocês estão nutrindo as suas células? Não que a gente faça as coisas certas o tempo todo, mas a gente procura errar menos, né? Porque nós vivemos nesse momento muito conturbado dos fast foods, das coisas muito rápidas e prontas, né? A cultura do cozinhar, a cultura do preparar o próprio alimento, cada dia mais tem ficado escassa, né? E isso tem trago bastante consequências na nossa saúde, né, doutora Marília? E em decorrência disso, que a gente vê que tem aumentado a incidência de diversos tipos de cânceres, né? E inclusive para o câncer de mama, o fator hereditário é apenas 10%. Os outros 90% são fatores externos. Então, é a forma que a gente leva a vida associada àquelas mulheres, né, que tem aqueles fatores de risco, né? Então, assim, é o que você está comendo, como que você está vivendo, né? Olha que interessante, a grande maioria, né, 90%. Vera Suzy, me fale um pouquinho. Aí você descobriu o câncer de mama. Fale para os nossos espectadores. Eu acompanhei todo o seu processo, mas as pessoas que estão ali nos assistindo, não, né? Eu acho de extrema importância trazer relatos, trazer testemunhos, porque quando se enfrenta uma doença dessa, talvez a esperança fica muito comprometida, né? E existe sim a cura, existe o tratamento, existe a solução, quando se faz da forma certa, quando se está atenta à sua saúde, cuidando de uma forma correta. E aí você começou o seu tratamento. Fale sobre esse tratamento, os efeitos colaterais, os sintomas, como você enfrentou tudo isso, como foi para você, dentro de você, as suas características individuais, quando o seu corpo falava, quando o seu corpo reclamava, porque nós sabemos que o tratamento, né, doutora Marília, não é um tratamento fácil, não é um tratamento fácil. Dê o seu relato, por favor. É um momento muito difícil na vida da mulher, principalmente porque aquele problema todo de vai tirar mama, não vai tirar mama, vai perder o cabelo, não vai perder o cabelo, isso afeta muito o psicológico da gente. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu quero a cura. Então, isso para mim é secundário. Eu vou
passar por esse momento, por esse tratamento, seja ele do jeito que for, e vou ser curada. Se eu ficar sem a mama, depois dá um jeito, o cabelo cresce de novo. Então, quanto a isso, eu não tive tanto problema, mas eu tenho relatos de outras pessoas que já tiveram bastante problemas com isso. Mas esse fato de perder o cabelo, a mama perdeu, na verdade eu tirei só o quadrante, não tirei a mama toda, mas tem muitas pessoas que tiram, então abala muito psicologicamente. Então você tem que ter uma estrutura muito grande, você tem que ter uma cabeça muito boa, porque eu acho que isso é metade do tratamento. A cabeça da gente manda. E ter assim, não desanimar. Tem dias, tem momentos, sabe, que a gente dá um desespero, que a gente pensa que não vai conseguir, que não vai dar conta, mas aí no outro dia a gente já consegue dar uma reanimada. E o tratamento não é fácil mesmo, os remédios são muito fortes, tem muitas pessoas que sentem efeitos mais fortes, eu na verdade não senti muito. Eu inchei muito, engordei muito, porque eu fiquei muito ansiosa, então eu comia muito, com medo de minha imunidade baixar, de eu não poder fazer o tratamento, então eu me alimentava bem, comia muito. Os corticoides engordam muito, incha, né? Na verdade, incha demais, mas é um momento. Eu adquiri 12 quilos durante o tratamento, então foi um momento bem difícil da minha vida. Eu sentia mal, sentia muita falta de ar, sentia fadiga, sentia ansiedade. No dia que eu fazia quimioterapia, que eu chegava, eu não dormia. Naquele dia eu não conseguia dormir, porque é uma coisa, um movimento assim que dá no corpo, que mexe com tudo. E poucos efeitos colaterais que deu em mim, porque na verdade eu acho que tem 4 cores de quimioterapia, né? A branca, laranja, amarela, vermelha. A vermelha é mais forte. Cores, doutora? É até uma crença popular, né? A gente achar que tem cores. Não tem cores, mas uma específica é vermelha. Entendi. E é normalmente a que dá mais efeito colateral. Então, as que eu fiz foi a branca. Eu fiz 12 sessões de quimioterapia e 22 de rádio. E assim, passei por todo o processo, perdi o cabelo, todo aquele processo eu passei, mas graças a Deus eu venci. E o que eu tenho para falar, assim, para quem está ouvindo agora, e que esteja com esse problema, seja de mama ou seja de qualquer outro câncer, que não desanime, porque cada caso é um caso. Às vezes você até pensa. Uma coisa importante que o meu mastologista falou no primeiro dia que eu cheguei lá com o resultado, que eu estava chorando muito, ele falou assim: Vera Suzy, ó, a primeira coisa para o seu tratamento evoluir, não dá conversa para comadre. Ele falou assim, num linguajar mais popular. Porque ele falou assim, o que acontece? De 10 casos de câncer de mama, 2 vão morrer. E você vai saber só dos 2. Os outros 8 que foram curados, ninguém vai te falar. Então, não dá conversa para comadre. Qualquer dúvida que você tiver, você fala comigo, fala com algum médico que vai te instruir. Não dá conversa para os outros, porque às vezes você escuta 1000 coisas e passa 2000 na sua cabeça. Então, você tem que ser forte, você tem que suportar e ter fé, que o resto vai embora. É algo que me chamava muito a atenção, doutora Marília, nesse processo, né, que a minha irmã enfrentou, foi realmente essa cabeça boa de enfrentar tudo isso. Em momento nenhum ela prostrou, não desanimou, ela continuou com a vida dela, trabalhando, vivendo, mesmo diante dos efeitos colaterais, os enjoos. E eu me recordo o dia que ela foi raspar o cabelo, né? Nós fomos as amigas e nós, todo mundo da família, fomos juntos lá no salão. E nós todas por trás chorando, bastante emocionadas, e ela firme, sabe? Forte, não, gente, assim, meio que passando força pra gente. Então isso me chamou muita atenção, porque é um processo bastante dolorido, né? E depois a gente até elogiava que ela tem uma cabeça bem redondinha, ficou uma carequinha bem bonita. Né? E tudo é um processo, mas essa questão psicológica, fale um pouquinho para nós, doutora Marília, porque eu acho que tem um peso muito grande no tratamento. Tem, né? A gente sabe que a nossa cabeça controla absolutamente tudo. A gente ainda não tem comprovado cientificamente, né, que realmente uma paciente que é mais otimista, ela iria melhor. Mas a gente sabe que aquela paciente que, porventura, fique deprimida, né, ou aquela paciente que fique muito triste, ela abandona o tratamento, ela às vezes não faz uso adequado das medicações, né?
E a gente acaba perdendo mesmo essa paciente. E o que me chamou muita atenção da Vera Suzy é que parece que no final das contas é ela que dava força para todo mundo. Era mais né? ou menos assim. Que era o apoio de todo mundo. Parabéns. Eu lembro também, doutora Marília, que foi um baque muito grande para minha mãe, porque a minha mãe perdeu a mamãe dela aos 12 anos de idade com câncer de mama. E ela não conseguia falar muito sobre isso. De repente, ela se vê com a filha enfrentando o mesmo problema. Então, é como se ela estivesse revivendo tudo aquilo. E ela desesperou. Ela desesperou ao ponto que ela dizia assim, eu quero que você vá no outro médico, eu quero que você procure outro tratamento. E ela chorava muito. Eu lembro um dia da Vera Suzy chegar em nossa casa e falar assim, mãe, peraí. Ela deu ali uma lição, digamos assim, de força. Eu vou continuar meu tratamento dessa forma, eu tenho segurança com esse médico. A senhora precisa ser forte, mãe, porque vai dar tudo certo. Então, assim, essa força interna, eu acho que mandou muito, sabe? Eu admirei muito o processo, a forma como ela enfrentou esse processo. Foi muito forte. É admirável, né? Diante da situação, né? Porque a gente sabe que é uma doença bastante séria, né? Que pode evoluir. Eu falo, não sei se eu estou certa em falar, mas eu acredito que a pessoa, quando pega um diagnóstico desse, é como se ela pegasse a sentença de meia-morte, né? Diante de algumas realidades. Mas ainda tem meia vida. Parece que quando o paciente, quando vem com o diagnóstico, né, do câncer, eu falo que abre como se abrisse um buraco no chão. Né? E o paciente, né, cai nesse buraco. É como se alguém pegasse aquele tapete que a pessoa estivesse em pé e puxasse. E os familiares em volta também, né? Então não é somente o paciente que adoece pelo câncer. Eu falo que todos na família parece que também estão sendo acometidos pela doença naquele momento. Precisa desse apoio, assim, porque é muito difícil. Meu querido espectador, você está nos acompanhando, nosso programa Palavras que Edificam. Hoje nós estamos falando sobre câncer de mama. Estamos em um outubro rosa, onde os pensamentos, os olhares estão todos voltados para a saúde da mulher, né, na prevenção do câncer de mama. E nós estamos aqui entrevistando a doutora Marília e também a Vera Suzy, que passou pelo processo, a doutora Marília como oncologista. E o programa está muito gostoso, viu? Está muito bacana mesmo. Essa interação, esse conhecimento está trazendo, assim, eu creio que assim com essa energia que nós estamos sentindo aqui vai ser passada para quem estiver olhando daí. Mas muito bem. Doutora Marília, quais são os sinais, então, e os sintomas? Existe alguma coisa que a mulher pode ficar ligada? Tem uma coisa, esse voltar para o corpo, entender o próprio corpo, se permitir sentir? Qual sinal, qual sintoma que essa doença pode trazer? O câncer em si, o câncer de mama ou qualquer tipo de câncer, nós sabemos que é uma doença silenciosa. Então, o mínimo, né, possível, o menor sinal possível que nós conseguimos identificar é importante procurar o médico. Ele pode se apresentar como um nódulo endurecido. Eu sempre gosto de brincar que é como se fosse a consistência da gente apertar aqui o nosso próprio cotovelo. É um nódulo rígido, duro, na mama. Ou uma alteração no tamanho das mamas. Mas veja bem, Ana Amélia, as mamas são de tamanho diferentes. Tem que ser uma alteração nova, né? Então, uma mama passou a ficar maior do que a outra. Ou uma alteração na coloração da pele. Ou aquela pele em aspecto de casca de laranja, que fica com aqueles furinhos. Além disso, né, ou avermelhada. Além disso, o mamilo, ele pode acabar, a gente chama de retrovertido, ele pode entrar. Existem mulheres que já apresentam o mamilo dessa forma, mas é uma alteração nova. Então, a partir de um certo momento, esse mamilo ou mudou de posição ou ele acabou entrando. Além disso, pode sair secreção através do mamilo. Né? Pode perceber alguns nódulos debaixo da axila ou aqui na região do pescoço. Então, qualquer alteração, né? Por isso que é importante a mulher se conhecer. Né? Ela tem que saber realmente como que é o corpo dela, como que são as mamas dela. Porque se ela perceber qualquer alteração, ela deve procurar um médico. Assim como a Vera, no caso da Vera Suzy, ela não percebeu alguma alteração, né? Foi num exame de rotina identificado. Porque realmente o câncer é uma doença silenciosa. Né? E é fácil o controle de 6 em 6 meses. 6 meses pode fazer muita diferença num caso como esse, né, doutora Maria? Pode. O Ministério da Saúde, ele recomenda que seja realizada a mamografia, né, que é aquele exame que faz a compressão da mama, né, e faz um raio-x, mas a cada 2 anos.
O exame clínico das mamas, né, ou seja, que é o médico palpar essas mamas, né, ele recomenda que seja anual. Mas a gente tem pacientes, né, como a Vera Suzy, que faz esse acompanhamento mais de perto. Então, isso deve ser feito, mas se for pensar em recomendação do Ministério da Saúde, então é o exame clínico, né, a partir dos 40 anos anual, e a mamografia dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. Cada 2 anos. Então, antes anos. disso, não tem necessidade. Somente aquelas pacientes que estão no grupo de risco. No grupo de risco. Que são tudo aquilo que a gente conversou. E aí pode fazer essa mamografia mais frequente, porque a mamografia, ela traz também muitos tabus, né? Muitas dúvidas, muitas coisas que por aí surgem dizendo que pode causar outros problemas e às vezes as pessoas, é muito bom a gente estar esclarecendo tudo isso, porque é informativo, porque eu já ouvi muitas mulheres que se recusam a fazer a mamografia porque tem medo do exame, da radiação. Esclareça um pouquinho isso que eu acho extremamente importante. A radiação, ela é mínima, existe a radiação, mas ela é mínima em comparação com o benefício que o exame pode trazer. A gente chama a mamografia de exame padrão ouro, né? Então, até mesmo a mamografia consegue identificar lesões que às vezes até uma ressonância não conseguiria. Então, é muito importante, é de extrema importância que as mulheres percam o medo da mamografia, né? A gente precisa dela para conseguir diagnosticar a doença. Muito importante essa informação, viu? Muito bem. E como fazer então esse diagnóstico? Nós já falamos aqui, né, doutora, que é a questão dos exames, né? O que a mulher deve fazer se ela perceber essa alteração na mama. Então, imediatamente procurar um médico Isso. E se submeter ao processo dos exames. Ao processo dos exames. Porque não adianta procurar um médico e não se submeter, né? Eu falo porque acompanho, às vezes, alguns casos nesse sentido, de bastante resistência, né? Em fazer o procedimento dos exames e tal. E quais são as opções terapêuticas do tratamento desses casos, desse problema? Atualmente, claro, cada caso é individualizado, né? Então, atualmente nós temos a cirurgia, que pode ser, né? Então, a quadrantectomia ou a mastectomia. Temos também quimioterapia e radioterapia. Temos as outras medicações, né, que são medicações, a gente chama de antineoplásico via oral, como, por exemplo, o hormonal, tratamento para retirar esse hormônio feminino, que seria o estrogênio, né? Então, o tamoxifeno, né, que são medicações, ou inibidor de aromatase, que não são quimioterápicos, mas que também funcionam para o tratamento de câncer de mama. Mas o tratamento ele é individualizado. Então, cada mulher, dependendo do seu tipo de câncer, do estágio que ele foi diagnosticado, vai ter um tratamento preconizado. Então, vale a pena, é importante salientar isso, né? Cada caso é um caso, o tratamento é individualizado, né? E não existe receitinha de bolo que deu certo para uma que talvez vai dar para o outro, né? É importante saber isso. Às vezes, muitas coisas surgem aí, né? Mitos e verdades, às vezes um tratamento natural, algumas pessoas podem querer largar um tratamento. Como que você vê essa questão? Porque a gente vê muito, nos casos de câncer, o que surge de receitas, o que surge de curas, né, relacionado a tudo isso, e a gente sabe que na realidade não é bem assim. Muitos pacientes, é interessante sua pergunta, Ana Amélia, muitos pacientes, é justamente aquilo que a Vera Suzy comentou, né, acabam conversando, né, com outras pessoas e às vezes tem um chá ou tem uma medicação via oral que ouviu dizer ou leu na internet ou que algum conhecido acabou prescrevendo, né, dizendo que era bom. Mas é assim, a gente tem que pensar no que é cientificamente comprovado, que é o que nós temos de palpável. O que realmente comprova que vai diminuir a doença, que vai fazer com que essa doença não volte no futuro. E no consultório, eu sempre converso. Primeiro porque a gente é muito restrito em liberação dos alimentos crus, né, e chás tão desconhecidos. Às vezes, alguns tipos de chá, inclusive, interagem com a quimioterapia e não podem ser realizados. Assim, Ana Amélia, se for alguma coisa que realmente eu vejo que não tem problema e que a pessoa acredita naquilo, deposita uma esperança, eu não tiro essa esperança, né? Claro que eu não posso mentir, então eu dou minha opinião, eu realmente falo que aquilo cientificamente não está comprovado,
mas que não faria algum mal e que se a pessoa realmente deseja fazer uso, não há problema. Mas a grande maioria das vezes, nós médicos, né, a gente precisa realmente fazer com que a pessoa não tome, né, não deva fazer uso daquela medicação ou daquele chá, aquela substância. É muito importante, viu? A gente saber nos informar, porque é uma doença bastante importante que precisa ser tratada da forma adequada. E a ciência está aí, ao nosso favor. Eu costumo dizer sempre, né? Deus deixou a sabedoria ao homem, Deus deixou a sabedoria ao médico, Deus deixou a sabedoria ao cientista, Deus deixou a matéria-prima para que fosse descoberto o medicamento e tudo isso está a nosso favor. Tudo isso está aí, né? De uma forma ou de outra sendo comprovado para que venha beneficiar. Graças a Deus que existe tratamento, né, doutora Marília? Quando há anos atrás não existia. Eu lembro da minha mãe contar, quando a mãe dela passou por esse processo, ela ficou 1 ano entre hospital e casa, mais hospital do que casa, passando por cirurgias. Tirava um pedaço, voltava lá, tirava outro pedaço, voltava lá, tirava outro pedaço, porque não existiam os tratamentos que existem hoje. Então, a ciência está a nosso favor e é bênção de Deus para as nossas vidas, né? Vera Suzy, me fale da sua experiência. Qual foi a área mais difícil de você enfrentar? Foram sintomas físicos, que nós sabemos que são desagradáveis? Ou foi a questão psicológica, o emocional, a forma de lidar internamente com todo esse processo que você viveu? Eu acredito que é um pouquinho de cada. Não tem não pesa mais que o outro. Mas o que eu mais achei difícil foi a hora de contar para o meu filho, que na época ele tinha 9 anos. Por quê? Na sala dele tinha um coleguinha que a mãe havia morrido de câncer. Não sei em que lugar que era, mas ela tinha morrido recentemente de câncer. E aí, a hora que eu fui contar para ele, ele falou assim, eu falei para ele, meu filho, a mamãe está doente, a mamãe vai tratar. Eu não sabia como que ia ser meu tratamento, não sabia se eu ia para São Paulo, se eu ia ficar em Goiânia, como que ia ser. Aí eu fui conversar com ele depois de 1 semana que eu tinha recebido o diagnóstico. Aí eu falei para ele, meu filho, a mamãe vai tratar, você precisa ficar com suas irmãs, você tem que obedecer, tem que ir na aula. Eu fui conversar com ele, aí ele falou assim, mamãe, o que você tem? Eu falei, a mamãe está com câncer de mama. Aí a primeira coisa que ele olhou para mim e falou assim, mamãe, você vai morrer? Aí isso me abalou muito, sabe? Me abalou muito e que eu tinha todos os dias em minhas orações, eu falava assim, Senhor, me dá uma chance de criar meu filho. Eu não quero morrer. Eu nem pensava nas outras minhas filhas, porque elas já eram maior, tal, assim, eu pensava assim que ele precisava mais de mim. Se acontecesse naquele momento, elas seguiriam a vida delas. E ele precisava de mim. E foi uma coisa tão assim, sabe? Porque na época eu não tinha ninguém na minha vida, né? Tava só eu, ele e minhas filhas dentro de casa. Então, assim, ele estava muito apegado em mim. Aí ele dormiu comigo todos os dias do meu tratamento. Ele só não dormia agarrado comigo o dia que eu estava em Goiânia fazendo as rádios, que ele teve que ficar aqui por causa da aula, e mesmo assim ele ficou 1 semana comigo lá ainda. Então, assim, isso me deixou muito angustiada, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não posso morrer, eu tenho que criar meu filho, eu não posso morrer. Então, isso, todos os dias eu acordava com essa força, sabe? Eu preciso lutar por ele. Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, que eu vi nesse tratamento. Então, eu superava tudo, superava os efeitos colaterais, eu superava as ausências, as viagens e tudo por causa disso. E aí ele se viu assim, tão na responsabilidade de cuidar de mim, sabe? Ele fala assim, mamãe, as meninas não estão nem aí com você, né? Eu que estou te cuidando, tipo assim, ele achava que ele que me cuidava, né? Aí então isso foi a parte mais difícil para mim. Aí eu falei para ele, não, meu filho, a mamãe não vai morrer, a mamãe vai tratar e a mamãe vai ficar aqui com você. E isso demorou muito, sabe? Foi em 2017 que eu descobri. Então, ele demorou uns 2 anos, assim, para ele conseguir perceber que eu não ia morrer. E daí, acho que agora ele pegou uma certa firmeza, sabe? Falou assim, não, minha mãe não vai morrer mais, não. E aí, depois meu cabelo cresceu, e ele também raspou o cabelo na época, para ficar igual eu e tal. Então, foi um momento, assim, muito delicado, sabe? Pelo fato da idade dele precisar muito de mim, e ele falar aquilo foi muito doloroso.
Então, são relatos extremamente importantes, né? Que precisam ser falados. E olha que bacana, né? Ter algo para colocar a fé e para levantar todos os dias, para buscar vencer todos os dias, para suportar tudo que é necessário suportar. Ter uma esperança, né, doutora Marília? O papel da fé é muito importante nesse tratamento. É muito importante. Doutora Marília, vamos falar sobre mitos e verdades. Existem muitos mitos envolvendo aí o câncer de mama. A gente já ouviu falar sobre desodorante, sobre toda a químio cair o cabelo, sobre tristeza excessiva, desenvolver câncer, falta de perdão, a gente já ouviu falar muito sobre isso, que podem causar câncer de mama, uso de sutiã apertado, uso de micro-ondas, prótese de silicone. O que você tem a falar? O que realmente é verdade nisso tudo que a gente ouve por aí e o que não é verdade? Então vamos lá, né? Vamos começar pelo desodorante. Muitas pessoas, até na internet, né, afirmam que o uso de desodorante, principalmente aquele desodorante aerosol, que é o spray, ele aumentaria o risco do desenvolvimento de câncer de mama. É mito, não é verdade. Né? A gente sabe que quando a gente passa o desodorante, né, fica muito próximo da região lateral da mama, que é onde mais acontece câncer de mama. Mas por quê? Porque ali é onde tem mais tecido da mama. Então, a chance do câncer se desenvolver ali é maior. Então, é mito. Né? Aí, continuando. Então, por exemplo, o desodorante, o micro-ondas. Micro-ondas são ondas radioativas. Mas o micro-ondas, ele possui uma película já protetora. Né? Então, essas ondas, elas não atravessam essa película. Né? Estranho seria, né, poderem vender micro-ondas que isso acontecesse. Então, também pode ficar próximo do micro-ondas. Não, assim como o celular. Pode esquentar o alimento dentro do micro-ondas. Pode ficar lá olhando bem pertinho que não tem problema. A quimioterapia, né? Quimioterapia, nem todos os tipos de tratamento fazem cair o cabelo, né? Mas para câncer de mama, sim, realmente cai cabelo. Quais eram os outros, Ana Amélia? A questão do uso do sutiã apertado. Isso, sutiã apertado também mito. Mito, pode usar sutiã, pode usar top, que também não é mito. A tristeza excessiva, a depressão, a falta de perdão, de perdoar alguém, leva ao desenvolvimento de uma doença dessa? Fizeram um estudo, né? Claro que a gente tem, cada um a sua opinião pessoal, mas a gente foi comprovado que é mito, que a tristeza não causa, teoricamente, o câncer. Como o câncer, né, ele normalmente acontece em pessoas acima de 50 anos, então, por conta disso, de todos esses anos, né, desses 50 anos vividos, são pessoas que já passaram por frustrações, por tristezas, e aí faz essa associação relacionada ao surgimento da doença. Mas fizeram um estudo, acompanharam por 10 anos pessoas que eram consideradas tristes, então que tomavam antidepressivos, faziam acompanhamento ou psicológico ou psiquiátrico, e compararam a incidência do câncer com pessoas que consideravam ser felizes. E aí viram que ao longo desse tempo a incidência de câncer foi igual entre os dois grupos. Porque a gente, pensando que a tristeza causaria o câncer, então o grupo triste deveria ter tido mais câncer. E não teve. Então também é mito. E o uso da prótese de silicone? A prótese de silicone também não é associada ao aumento, né, de câncer de mama. Recentemente nós tivemos há alguns anos uma prótese, uma marca específica relacionada ao surgimento de linfoma de mama. Mas só foi uma coisa pontual relacionada àquele tipo de prótese daquele material. Mas também não, pode usar com segurança. E esse material não é mais utilizado? Não houve um recall, né, para poder fazer a troca desse material, para poder trocar as próteses. Extremamente esclarecedor, né? Extremamente importante o nosso programa de hoje. Infelizmente, nós chegamos ao final, o nosso bate-papo estava tão bacana, mas eu sei que você que está aí do outro lado nos assistindo vai ser alcançado grandemente por esse assunto tão importante, tão relevante. Eu quero aqui agradecer, viu? A Vera Suzy, por ter aceito o convite. Doutora Marília, muito obrigada. Meu coração se enche de gratidão por este momento. E eu tenho certeza que muitos frutos desse programa virão, de pessoas que vão crescer em conhecimento, vão aí acordar, se cuidar mais, né? Se conhecer. Talvez diagnósticos precoces possam sair, né? Para que haja um tratamento eficaz, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Né, doutora Marília? Então, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada. Essa troca foi muito bacana, viu? Agradeço. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência.
A gente volta no próximo programa. Fiquem todos com Deus. Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Para que esse programa aconteça, eu conto com alguns colaboradores, patrocinadores. Eu quero agradecer aqui a Maíra, lá da MVP Beauty Center, também a Casa e Decorações, na pessoa da Indiara, Sueli Leão Makeup, Rafa Alves Foto, Jerusa Peixoto Decor, Dama Pinheiro Produção. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela ajuda, que Deus vos abençoe. Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira.